Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson, sou psicoterapeuta reencarnacionista e terapeuta floral Saint-Germain, faço parte aqui do Consultório Equilíbrio e hoje eu estou aqui para falar com você sobre essa avaliação subjetiva que um indivíduo faz de si próprio, também conhecido como autoestima. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre autoestima, entender o que é autoestima, será que eu tenho a autoestima elevada, será que a minha autoestima está baixa e como esse processo pode interferir na relação com os outros e na relação comigo mesmo. E o que é mais importante, pessoal, se você veio aqui e quer encontrar uma solução para esse problema, no vídeo de hoje nós iremos falar e dar dicas de como trabalhar a autoestima em nós. Pessoal, antes de nós darmos continuidade no vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre que tiver novos vídeos você ser avisado. E deixa seu like aí debaixo do vídeo e não esqueça de comentar como anda a sua autoestima. Será que sua autoestima está boa? Será que sua autoestima está baixa? Ou se você tiver alguma pergunta sobre essa temática, você pode fazer que depois eu irei nos comentários e irei responder. Gente, agora que você já se inscreveu no canal, já ativou o sininho, já deixou o seu like aí no vídeo e já comentou, nós iremos começar a desenvolver a temática de hoje. Vamos começar. Afinal, o que é autoestima? Autoestima, como eu já falei para vocês, é a avaliação que o indivíduo faz de si próprio, né? Auto tem a ver com si próprio e estima, valorização. Então, uma valorização de si próprio. É basicamente isso que é autoestima, é como eu estou me avaliando, né? Como eu estou me valorizando. Então é essa valorização que eu me dou, é essa percepção que eu tenho sobre mim. Para Freud, a autoestima está diretamente ligado ao desenvolvimento do nosso ego, ou seja, quanto mais nós estamos com o ego desenvolvido, melhor nós teremos uma autoestima. Se por outro lado nós estamos com a nossa autoestima para baixo, quer dizer então que o nosso ego está imaturo, ou seja, nós não estamos desenvolvendo o nosso ego. Mas afinal, o que é o ego? Para a psicoterapia reencarnacionista, o nosso ego, ele tem a ver, ele está ligado com a nossa personalidade terrena, ou seja, ele está diretamente ligado com aquilo que eu acho que eu sou. Por exemplo, trazendo aqui para uma situação minha, um exemplo meu, o meu ego vai dizer que eu sou o Robson, que eu sou de uma casca branca, que eu sou brasileiro, eu sou psicoterapeuta, eu sou do gênero masculino, ou seja, ele vai me dar vários rótulos. Então, quanto mais o ego estar aprisionado e voltado para o domínio da nossa existência, menos evoluído ele está. Porque, na verdade, toda essa compreensão que o ego tem é uma compreensão ilusória. Porque, no fundo, eu sou um espírito encarnado que veio aqui para uma missão. Porque quando o ego ele assume que eu sou tudo isso que eu acabei de falar, ele entende que ele está aqui única e exclusivamente para curtir, para vivenciar, etc, etc. E ele vive o campo material como se fosse a única situação que ele tem para viver. Porém, eu acabo esquecendo da minha essência, acabo esquecendo do que eu vou chamar aqui de eu superior, que sou eu de verdade, que tem a ver com o meu espírito, com a minha verdadeira essência. Então, quando o ego ele se afasta da essência, o ego se afasta do eu superior, ele está se tornando imaturo, ou seja, lembra que Freud falou que a questão da autoestima está relacionada com a evolução do nosso ego. Então, quando eu me sinto o ego, eu me afasto da essência. E se eu me afasto da essência, eu tenho tendência a ter e desenvolver a baixa autoestima. Mas e aí, quando o nosso ego para de ter esse compromisso com o nosso crescimento e quer se impor tomando o lugar do nosso eu superior, o que acontece? Justamente aí, como eu falei para vocês, que começa a surgir a questão da nossa autoestima. Por quê? Porque esse ego ele vai interferir diretamente nas relações com o outro, porque eu não vou querer aceitar o outro, porque eu não vou compreender a opinião do outro, eu vou querer me colocar, porque eu estou me sentindo inferior, então eu vou precisar me colocar.
E ele também vai atrapalhar o processo de autoaceitação, porque eu passo a não me aceitar, eu passo a me ver, lembra que nós falamos lá no início, eu passo a fazer uma avaliação subjetiva de mim, e essa avaliação sempre é nivelada por baixo, então eu não me aceito como eu sou, né? Eu vejo que o outro tem tendências melhores que eu, e eu também não quero aceitar, eu passo a confrontar o outro, porque esse ego ele vai suprir na nossa mente essas ideias rígidas, né? Ele vai trazer essas verdades imutáveis, porque eu vou trazer uma compreensão, eu não vou deixar que ninguém faça com que eu pense diferente, simplesmente porque eu tenho que me colocar, eu tenho que me sentir melhor, através da imposição, de eu me colocar, nem que seja de maneira rígida ou violenta, eu estou ali me sentindo ou achando que eu estou mais colocado, estou sendo mais aceito, mas na verdade isso é uma falsa verdade, né? O ego está ali trabalhando a nossa colocação de maneira rígida, simplesmente porque eu não estou me aceitando, porque eu não estou me percebendo, eu não estou conseguindo me valorizar, né? Então, aí nós conseguimos compreender como o ego vai funcionando. Mas e aí, como é que esse processo pode interferir na minha relação comigo mesmo? A gente vai perceber que a pessoa que está com a autoestima fragilizada, ou seja, que está com a baixa autoestima, ela começa a vivenciar um processo de idealização do outro. Ela enxerga o outro como ser perfeito, aquele ser que não erra, aquele ser onde a vida é maravilhosa, aquele ser onde todos elogiam, onde tudo que ele faz é bonitinho e é bem feito. Por exemplo, no âmbito profissional, tem aquele colega de trabalho que você diz: nossa, como fulano trabalha bem, como fulano desempenha esse papel de maneira com maestria, ou então, como fulano é bonito, como fulano tem os olhos bonitos, fulano tem o cabelo bonito. E aí você começa também a se depreciar, porque você se compara com um modelo idealizado que por vezes é irreal, né? Porque é você que está fazendo aquela compreensão, é você que está vendo daquela forma, não quer dizer que aquilo seja de verdade, mas você idealiza o outro, você cria uma vivência irreal do outro e começa um processo de depreciação. E é claro, quando você começa a fazer uma comparação sua com alguém que você está desenhando, não pode ser diferente, a gente vai se sentir para baixo, mas é importante saber que essa ideia de idealizar o outro, de vivência maravilhosa, essa vivência irreal, é algo criado pelo nosso ego, porque ele quer nos alimentar desta forma e nos fazer perceber que nós somos inferiores. E aí, quando a gente começa internamente a idealizar o outro, o nosso ego ele quer reagir, né? Porque ele já se sente depreciado, ele se sente inferiorizado e diminuído. E aí ele começa a enxergar aquilo que é positivo no outro como algo negativo. Ele começa a dizer pra gente: nós precisamos trabalhar isso e não entender e não deixar com que o outro seja tudo isso. E aí nós começamos a ter ideias sabotadoras em relação ao outro. Ou seja, tudo que o outro traz como ideia, a gente quer sabotar, a gente não aceita, simplesmente para o outro não ser percebido daquela forma, porque alguém precisa dizer para aquele outro que ele não é tudo isso. E a gente começa a sabotar tudo aquilo que o outro traz, né? A gente começa a ver o positivo no outro como negativo, a gente começa a querer ser crítico com tudo que o outro faz. Ou seja, por mais perfeito ou melhor que o outro possa fazer, a gente quer criticar. A gente não perde a oportunidade de criticar. É simplesmente para denegrir, acusar e diminuir o outro, porque eu diminuindo o outro que eu vou conseguir me sentir melhor. Então essa é uma estratégia do nosso ego quando nós estamos com baixa autoestima, quando nós estamos com nossa autoestima fragilizada. Ele quer, para se sentir melhor, denegrir o outro, diminuir o outro. Então nós precisamos ficar atento também com esses processos
vivenciados por nós. E aí, como se comporta uma pessoa com autoestima elevada, com uma boa autoestima? As pessoas com boa autoestima, elas são leves, elas se amam, elas se aceitam, elas se permitem viver o erro, elas não se acusam por isso, elas não se sentem diminuídas, não se sentem inferiores, acham a questão do erro como algo natural, e o erro é um processo de aprendizado, né? A gente aprende com o erro. As pessoas que estão com a autoestima elevada, com uma boa autoestima, elas não vão se sentir diminuídas quando elas erram, elas vão se respeitar, elas vão se permitir, elas vão respeitar o outro, entender o outro, acolher a si próprio e acolher os outros, respeitar as diferenças, entender que eu posso ser bom em algumas questões, posso ter dificuldades em outras, e o outro também é assim, entendendo que não existe essa ideia de o perfeito, né? Essa criação idealizada. Simplesmente elas se amam do jeito que elas são, se aceitam do jeito que elas são e se compreendem dessa mesma forma. Então, as pessoas com autoestima elevada, elas passam a saber ouvir, elas conseguem se colocar em uma situação e o que o outro tem para dizer, elas sabem ouvir, independente se elas concordam ou não. Elas não têm esse olhar julgador simplesmente para se sentirem melhor. Elas se acolhem e acolhem o mundo de maneira muito gentil e tranquila. Mas e aí, como é que se eu me vejo uma pessoa com baixa autoestima, como é que eu faço para me melhorar? Então a gente precisa ter muito certo, pessoal, o seguinte, que o processo de melhoramento ele é lento e gradual, é passo a passo e tem ali passa pela questão da educação emocional. Eu preciso me educar emocionalmente. Então, o primeiro passo é eu acabar com essas crises de identidade, não me perceber mais como uma pessoa inferior, que não sabe fazer nada, e entender que o outro é o perfeito, que faz tudo perfeitamente. Acabar com essa ideia idealizada do outro e esse padrão inferior que eu tenho sobre mim. O segundo passo, eu preciso ter o contato com o meu eu superior, ou seja, entender que dentro de mim existe uma essência pura, uma essência criadora, uma essência divina, tal como Deus, né? Feita a imagem e semelhança dele. Então eu preciso me entender, deixar um pouquinho de lado essa visão materialista, essa visão focada no mundo material, focada naquilo que o meu ego diz que é o único e existente, né? Como eu falei para vocês, que sou apenas isso, me resumo a isso. Não, eu preciso começar a me entender como um ser maior, um ser espiritual que estou aqui para crescer. O terceiro passo é você começar a aprender em cima das situações que são colocadas na sua vida e começar a trabalhar aquilo que é despertado em você. Então, você ficar atento às questões que são vivenciadas por você, perceber o que surge em você, quais sentimentos e querer trabalhá-los, né? Então, se eu sinto que eu fico incomodado quando o outro fala algo e é aceito, e quando eu falo algo não sou aceito, eu tenho que começar a trabalhar essa questão da aceitação, começar a trabalhar esse saber ouvir, né, começar a desenvolver esse auto-amor. O quarto passo é eu poder me acolher, poder me aceitar, poder me compreender como uma perfeição na medida que eu sou possível ser. Eu não posso cobrar uma perfeição que ainda não compete a mim. Eu sou um espírito em busca da perfeição, mas eu ainda não tenho a perfeição, tal como o outro também. Ele é um espírito em busca da perfeição, mas ele também não é a perfeição. Um outro passo, você tem que acreditar no seu lado melhor, a gente tem que tentar tirar essa tendência negativa. A gente acaba por enxergar somente o que há de negativo. Então, todos nós temos aquilo que nós fazemos de bom e aquilo que nós não sabemos fazer, e a tendência é sempre olhar para aquilo que não sabemos fazer. Então, acolha aquilo que você não sabe fazer ainda perfeitamente, mas enxergue aquilo que você já sabe fazer, e você precisa ter essa compreensão com você. Então, gente, para finalizar, eu tenho aqui uma frase terapêutica ditada pelo espírito Hermance Dufour, que diz assim: o amor floresce quando você abandona as fantasias de como as outras pessoas deveriam ser. Então nós precisamos abandonar
essas fantasias de como as outras pessoas deveriam ser, ou como eu vejo as outras pessoas. E só assim nós iremos conseguir nos amar. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa seus comentários aí. Se você tem alguma pergunta para mim, não esqueça de fazer, que eu com certeza irei responder. Se você ainda não se inscreveu no canal, é hora de se inscrever. Inscreva-se no nosso canal, tem muitos vídeos bons aí para você. Ativa o sininho e deixa o seu like aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aqui eu vou finalizando e vou deixando vocês. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau.